Era para ser só mais uma tarde tranquila em São Paulo. Sabe aquele dia em que tudo parece calmo? Pois é. Cristiano Ronaldo tinha acabado de sair de um evento beneficente ali na periferia. Todo simples. Camiseta da seleção brasileira, calça jeans, boné preto. Ele sempre foi assim quando aparecia nesses projetos sociais. Nada de holofote, nada de frescura. Só ele e a vontade de ajudar. Tinha passado a tarde com umas crianças da comunidade. Tirou foto, deu risada, distribuiu bola autografada, até jogou uma peladinha com os meninos. O povo ali amava ele. Tava leve, sorrindo, e saiu caminhando sozinho até o carro dele, que estava estacionado 2 quadras dali. Sem segurança, sem ninguém por perto. Só ele. Parecia que estava curtindo aquele ar de pessoa comum, sabe? Só que no meio do caminho tudo mudou. Do nada, uma viatura da polícia encostou do outro lado da rua. 2 policiais desceram correndo. Um deles apontou e gritou: "É aquele ali, camiseta amarela igual da descrição." Nem perguntaram nada, nem quiseram saber quem era. Já chegaram mandando: "Encosta na parede, mão pra cima." Cristiano até tentou manter a calma. "Calma, irmão. O que está acontecendo?" Ele perguntou com aquele sotaque misturado de português com português de Portugal, mas ninguém quis ouvir. Um dos policiais empurrou ele com força contra o muro. Revistaram ele ali mesmo, no meio da rua, na frente de todo mundo. Alguns moradores começaram a se juntar, tipo, "Ué, não é o Cristiano Ronaldo?" Mas os policiais nem olharam para a cara dele. Ele ainda falou: "Eu sou o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, do futebol." Um deles riu com deboche. "Ah, é? E eu sou o Messi, então." Aí você imagina a cena. Um dos maiores jogadores do mundo, parado no meio da calçada, sendo tratado como um qualquer. E o pior, sem documento, sem celular, tinha deixado no carro. Eles não quiseram saber de nada. Colocaram ele dentro da viatura como se fosse bandido. Dentro do carro, ele ainda tentou explicar: "Eu sou Cristiano Ronaldo. Vocês não me reconhecem?" Mas só ouviu silêncio. Um dos caras até deu risada. Tá cheio de engraçadinho querendo se passar por famoso. Mano, pensa nisso. O cara que já levantou o troféu na Europa inteira, que já fez milhões sorrirem com um gol. Agora ali, calado, preso, sendo julgado por causa de uma camiseta amarela. No caminho para a delegacia, ele ficou quieto. Não porque estava com medo, mas porque deu para ver no olhar dele. Ele já tinha entendido que ali, naquele momento, a fama dele não valia nada. Não era o astro do futebol que eles estavam vendo. Era só mais um suspeito. Um cara moreno de camiseta amarela, como o rádio da polícia tinha descrito. E aí você para pensar. Quantas vezes isso já não aconteceu com quem não tem nome, com quem não tem câmera gravando, com quem não tem nem voz? O mais louco é que nem era sobre ele. Era sobre o que ele representava. E mesmo assim, ninguém quis ouvir. Ninguém quis ver. E o que ia acontecer depois, meu amigo? Aí sim é que a coisa ia pegar de verdade. Mas até ali, tudo que ele tinha era o silêncio. O silêncio e a dignidade de quem, mesmo humilhado, ainda não perdeu a postura. E é aí que começa a história. Quando a viatura chegou na delegacia, ninguém ali parecia saber quem era aquele homem de camiseta amarela, calado, com olhar firme. Cristiano desceu do carro sem fazer escândalo. Foi entrando, escoltado pelos 2 policiais como se fosse um criminoso perigoso. Nenhuma algema, mas o constrangimento estava todo no ar. O ambiente era gelado, luz branca forte, som de porta batendo, clima pesado. Sabe quando o lugar parece que já carrega um monte de história ruim? Era assim. Cristiano ficou ali, encostado na parede, enquanto os policiais faziam o registro. Ele ainda tentou falar com calma. "Me escuta, por favor. Eu sou Cristiano Ronaldo. Eu não fiz nada."
mas ninguém deu atenção. Um dos agentes falou baixinho com o outro. Diz que ele se acha o Ronaldo. Deve ser algum doido. E aí, do nada, aparece um cara alto, forte, de cabelo raspado e cara de poucos amigos. Fardado. Era o tal do Sargento Henriques. Bastou olhar a cara dele para saber que o homem não era flor que se cheira. Já chegou com voz grossa, batendo bota no chão. Esse aí é o engraçadinho que tá fazendo graça dizendo que é famoso? O policial que trouxe Cristiano só fez que sim com a cabeça. E aí, Henriques deu uma risadinha seca, irônica. Ah, claro. O craque do Real Madrid veio parar na nossa delegacia. Que honra! Cristiano ficou na dele. Não retrucou. Só olhou bem nos olhos do sargento, tipo... Sério isso? Mas Henriques não gostou nem um pouco do olhar. Tá me encarando, por quê? Tá achando que aqui é campo de futebol, é? E aí veio o absurdo. Um negócio que ninguém esperava. No meio do corredor, com todo mundo olhando, Henriques cuspiu na cara do Cristiano. Isso mesmo. Cuspiu. Um dos maiores ídolos do esporte mundial. O cuspe bateu no rosto dele e fez aquele barulho seco, nojento. Dá até raiva de lembrar. Cristiano não disse nada. Não xingou. Não empurrou. Só fechou os olhos, respirou fundo e virou o rosto devagar. Limpou o rosto com a manga da camiseta. Continuava calado. O silêncio dele, naquela hora, gritava mais que qualquer palavra. Era um silêncio que doía na gente, que assistia. Sabe aquele tipo de dor que não faz escândalo, mas fica estampada no olhar? Era isso. Nesse instante, um estagiário lá no fundo da delegacia arregalou os olhos, devia ter uns 20 e poucos anos. Ele reconheceu o rosto do Cristiano na hora. Gente, eu acho que esse é o Cristiano Ronaldo mesmo. Ele murmurou baixinho, sem coragem de falar alto. A frase parecia ter se perdido no ar, mas plantou uma dúvida ali dentro. Um outro policial, mais velho, ouviu. Era o inspetor Andrade. Ele olhou para o rosto do Cristiano, franziu a testa e sacou o celular. Abriu o Google, digitou Cristiano Ronaldo e clicou em imagens. Ficou uns segundos comparando o celular com o rosto do homem em pé, de camiseta amarela, calado, humilhado. E aí, o choque. Peraí, disse Andrade, quase em sussurro. A semelhança era óbvia. Era ele. Era o próprio. A tensão mudou de lado. Todo mundo que antes ria ou ignorava, agora começou a dar passos para trás, como quem percebe que fez besteira. Henriques cruzou os braços e bufou. Ah, vão cair nessa agora? Isso é golpe. Um folgado querendo se passar por famoso. Mas ninguém ria mais. Ninguém achava graça. O estagiário já tinha corrido para avisar o chefe da delegacia. E o inspetor Andrade, com muito mais respeito agora, se aproximou de Cristiano e perguntou: Senhor, desculpa perguntar, mas o senhor é mesmo Cristiano Ronaldo, o jogador? Cristiano respondeu com calma, sem levantar a voz. Sou sim, mas parece que ninguém aqui quis ouvir antes. Nesse momento, o silêncio caiu feito pedra no ambiente. O sargento Henriques deu um passo para trás. Ficou visivelmente desconcertado. Os olhares todos se voltaram para ele. O mesmo cara que cuspira num homem inocente, num ídolo. Agora era só vergonha e constrangimento. Um funcionário foi correndo chamar o delegado-chefe. Quando ele viu a imagem no celular, uma foto do Cristiano com a mesma camiseta, o mesmo rosto, ficou branco. Você tá me dizendo que ele tá aqui agora? Perguntou. Sim, senhor. E o sargento cuspiu no rosto dele. O delegado levantou da cadeira na hora.
Marchou pelos corredores com os olhos pegando fogo. Chegou, viu a cena, respirou fundo e disse: Senhor Cristiano Ronaldo, em nome da equipe, peço desculpas. Isso nunca deveria ter acontecido. Cristiano não respondeu de imediato. Ficou olhando para os rostos ao redor. Não tinha raiva, mas tinha uma decepção. Daquelas que ninguém esquece. Ele respondeu só: o problema não foi só o erro. Foi o fato de ninguém ter escutado, de terem julgado sem nem olhar no meu rosto. O delegado virou para o Henriques. Sargento, sala de disciplina, agora. Henriques tentou argumentar. Delegado, isso foi um mal-entendido. Chega, respondeu. O senhor vai responder pelo que fez, e está afastado a partir de agora. Cristiano ainda estava parado no canto. Um agente trouxe uma toalha úmida e um copo d'água. Ele limpou o rosto devagar. Não pediu médico. Disse: fisicamente tô bem, mas o que machuca é saber que isso pode acontecer com qualquer pessoa, e ninguém faz nada. E é aí que a coisa começou a mudar. Porque naquele momento, o Brasil ia parar para ouvir o que Cristiano tinha para dizer. Depois que o delegado mandou afastar o sargento Henriques, o clima na delegacia mudou completamente. Sabe aquele silêncio estranho, onde todo mundo quer falar alguma coisa, mas ninguém tem coragem? Era isso. Cristiano estava ali, ainda parado no canto da sala, com a toalha úmida na mão, enxugando o rosto, enquanto as pessoas só observavam de longe. Alguns estavam com cara de vergonha, outros nem conseguiam encarar ele. A verdade é que todo mundo ali percebeu o tamanho da besteira que tinha sido feita. O estagiário, o mesmo que reconheceu o Cristiano, correu para fora e já tinha mandado o vídeo do cuspe para um amigo. Coisa de segundos. E como tudo hoje em dia, aquilo se espalhou igual fogo em palha seca. Em menos de 30 minutos, o vídeo já estava rodando nos grupos de WhatsApp, em perfis do Instagram, no Twitter. E aí, meu amigo, não tinha mais volta. Lá fora, os primeiros jornalistas começaram a aparecer na frente da delegacia. Gente com microfone, câmera, celular gravando, perguntando o que estava acontecendo. Ninguém sabia direito ainda, mas já tinha uma coisa clara. Algo muito errado tinha rolado ali dentro. E tinha o nome de Cristiano Ronaldo no meio. Enquanto isso, lá dentro, Cristiano continuava calado. Não estava com raiva, não estava gritando, nem chorando, mas estava com um olhar diferente. Parecia decepcionado, parecia que tinha perdido alguma coisa ali. Não era só o respeito dos policiais, era algo mais profundo. Tipo aquela sensação de: caramba, até eu que sou conhecido, tô passando por isso, imagina quem não é? O delegado Mendes chamou ele para uma sala mais reservada, longe das câmeras. Pediu desculpas de novo, dessa vez mais pessoal. A gente sabe que pedir desculpa não resolve tudo, mas vamos fazer o que for possível para reparar esse erro, senhor Cristiano. Cristiano só balançou a cabeça e respondeu: não quero vingança, só quero que isso não aconteça com mais ninguém. Essa frase ficou na cabeça do delegado, porque ele também sabia que aquilo não era um caso isolado, era só mais um. Só que dessa vez, com alguém famoso. Enquanto isso, o vídeo do momento em que o Henrique cuspiu no Cristiano estava explodindo na internet. Tinha jornalista ligando da Europa, apresentador fazendo comentário ao vivo, ex-jogadores se manifestando. Neymar postou no Stories: inacreditável, força, irmão. Messi compartilhou a notícia no X e escreveu: todo respeito ao Cristiano. Até o Barcelona se posicionou: estamos com você. A coisa tomou uma proporção gigantesca. Na frente da delegacia, fãs começaram a aparecer com cartazes escritos à mão: respeito é o mínimo. Justiça por Cristiano.
Outros cantavam músicas que ele costumava ouvir na concentração. Gente de todas as idades, emocionada. E tudo isso sem ele pedir nada. Foi espontâneo, porque as pessoas sentiram aquilo. Sentiram como se a humilhação que ele passou fosse também a dor de muita gente. O delegado chegou até a receber ligação do Ministério da Justiça. Queriam saber o que estava acontecendo. Pediram relatório, imagens, nomes dos envolvidos. Mendes respondeu firme: "Estamos tratando com transparência. O sargento já foi afastado." Cristiano, mesmo vendo toda essa movimentação, continuava sereno. Não quis dar entrevista, só pediu para ligar para o irmão, e quando Assis atendeu e ouviu o que tinha acontecido, ficou em choque. "Tô indo agora", falou na hora. Não demorou muito e ele chegou na delegacia. Passou no meio da multidão sem dar entrevista, entrou pela lateral e foi direto até a sala onde Cristiano estava. O reencontro dos dois foi forte, não teve palavra, só abraço. Um daqueles abraços demorados que falam por si só. Assis só falou baixinho: "Você não tá sozinho, isso não vai ficar assim." Lá fora, a multidão crescia. Repórteres, fãs, curiosos, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. O nome Cristiano Ronaldo já era o assunto mais comentado do Brasil e, em algumas horas, do mundo. E foi nesse momento que o delegado Mendes chamou Cristiano e perguntou: "Você quer dar uma declaração para a imprensa? A gente garante sua segurança, mas a decisão é sua." Cristiano olhou pela janela. Viu aquele povo todo esperando, cartazes, câmeras, respirou fundo e disse: "Se eu sair daqui sem falar nada, vai parecer que aceitei tudo calado, e eu não aceito mais." Foi ali que ficou decidido. Ele ia se pronunciar, mas não como celebridade, não como estrela do futebol. Ia falar como homem, como ser humano, como alguém que sentiu na pele o peso do preconceito, do abuso, da injustiça. E todo mundo lá dentro da delegacia entendeu. Aquele momento ia mudar muita coisa. O salão principal da delegacia foi transformado rapidinho. Empurraram umas mesas para o canto, alinharam umas cadeiras, arrumaram as luzes meio no improviso mesmo. Mas estava todo mundo ali com uma cara séria, como quem sabia que algo importante ia acontecer. Não era só mais uma coletiva qualquer. Era o momento que o Cristiano Ronaldo ia falar. E não era sobre futebol. Ele entrou devagar, com o Assis ao lado. Ainda estava com a mesma camiseta amarela, agora já lavada, mas ainda com as marcas do que tinha passado. Não dava nem para fingir que estava tudo bem. O olhar dele dizia muita coisa. Estava calmo, mas firme. Sabia exatamente o que queria dizer. Os jornalistas ficaram em silêncio. Nem respiravam direito. Celulares ligados, câmeras prontas. Ninguém queria perder uma palavra. Cristiano pegou o microfone com as duas mãos, olhou para o público, depois olhou para a câmera. E aí começou. "Boa noite. Eu nunca pensei que um dia eu fosse precisar vir a público para falar sobre algo assim. Eu sou um homem que cresceu com respeito, que acredita que tratar bem o outro é o básico. Mas hoje eu fui tratado como se eu fosse nada." Pausa. Ninguém mexia um músculo. Eu estava saindo de um evento com crianças. Estava com o coração leve. E em questão de minutos, eu virei suspeito. Sem motivo. Sem explicação. Só porque a minha camiseta era amarela. Só porque alguém achou que eu parecia com a descrição. Só isso. Cristiano deu uma olhada para o lado. Fez silêncio de novo. Tava doendo lembrar. Eu tentei falar meu nome. Disse quem eu era. Mas ninguém quis escutar. Ninguém quis olhar no meu rosto. Eu fui empurrado, revistado, desrespeitado. E depois, cuspiram em mim, como se eu fosse lixo. Nesse momento, teve gente que abaixou a cabeça, jornalista segurando lágrima, policial olhando para o chão. E Cristiano continuou:
E sabe o que é pior? É saber que isso acontece todo dia, com gente que não tem câmera, que não tem fama, que não tem defesa. Se fizeram isso comigo, imagina com quem é invisível para esse sistema? Pausa de novo. Pesada. O silêncio machucava. Eu não tô aqui para pedir justiça só por mim. Eu tô aqui por cada jovem, cada trabalhador, cada mãe, cada pai que já passou por isso. E ninguém ouviu. Tô aqui por todos que foram confundidos, humilhados, tratados como criminosos só por causa da roupa, da cor da pele ou do lugar onde moram. A emoção tomou conta, mas ele segurou. Eu não quero vingança, não quero palco, só quero respeito, porque no final das contas, respeito é o mínimo, é o que todo ser humano merece. Quando ele falou essa frase, respeito é o mínimo, parecia que o ar foi cortado. A galera que estava assistindo pela internet começou a comentar na hora. Respeito é o mínimo, virou hashtag ali mesmo, em tempo real. Cristiano finalizou com um agradecimento calmo. Obrigado a quem ouviu. Obrigado a quem entendeu que hoje não é só sobre mim, é sobre todos nós. Ele entregou o microfone, saiu da sala em silêncio. Mas ninguém ali tinha mais dúvida. Aquele silêncio dele dizia mais que 1000 gritos. Lá fora, o povo que estava esperando começou a aplaudir. Não foi aquele aplauso de show. Foi um aplauso emocionado, doído. A galera entendia que aquilo que ele passou era real. Era pesado. E podia ter sido com qualquer um. Algumas pessoas seguravam cartazes. Outras choravam. Uma senhora gritou: "Obrigado, Cristiano, por não se calar." Enquanto isso, nas redes, o Brasil inteiro comentava. Programas de TV pararam tudo para mostrar o vídeo. Famosos, atletas, até políticos começaram a se pronunciar. Todo mundo falava da mesma coisa: respeito. Ou melhor, da falta dele. E aí começaram os debates. Em escolas, em igrejas, em barbearia, no ponto de ônibus. Você viu o que fizeram com o Cristiano Ronaldo? Era a pergunta do dia. Na casa dele, Cristiano não comemorava. Tava quieto, refletindo, disse pro Assis. Se isso aconteceu comigo, é porque tem muita coisa errada. E a gente precisa fazer algo. E foi nesse ponto que ele começou a pensar num projeto, um jeito de transformar aquela dor em algo que ajudasse os outros. Mas isso é papo para a próxima parte. Depois daquele dia, Cristiano ficou uns dias quieto, sumido. Nada de post no Instagram, nada de entrevista, nada de aparição. Ficou em casa com o irmão, pensando, digerindo tudo o que tinha vivido. E olha, não é fácil engolir aquilo, não. Mesmo para alguém forte como ele. Assis comentou que estava recebendo ligação o tempo todo. Gente querendo apoiar, outros oferecendo doações, até político tentando se aproveitar da situação. Mas Cristiano só respondia uma coisa: não quero holofote, quero fazer algo de verdade. Foi aí que ele chamou o irmão, olhou nos olhos dele e disse: Mano, eu tô pensando em criar uma parada, um instituto, alguma coisa que sirva para proteger quem passa por isso. Não só falar, mas agir mesmo. Assis ficou quieto uns segundos, processando. Aí respondeu: se é para fazer, então vamos fazer direito. E juntos. E assim nasceu a ideia do Instituto Respeito é o Mínimo. Não era nome bonito só para ficar na fachada. Era o que ele sentia de verdade. E o nome veio da boca dele. Porque é isso que todo mundo merece. Respeito. E isso é o mínimo. Eles começaram a montar a equipe. Advogados, psicólogos, assistentes sociais, gente de comunidade, gente que já viveu na pele o que Cristiano viveu por um instante, mas que milhares vivem todo dia, por uma vida inteira. A ideia era simples: ajudar quem foi vítima de abuso policial,
de humilhação, de abordagem injusta. Dar suporte jurídico, acolhimento emocional e apoio para reconstruir a dignidade. Não era caridade, era reparação. E o mais bonito, Cristiano não quis usar patrocínio, nem empresa, nem governo. Botou do bolso. Falou: esse projeto é meu compromisso. Não tem preço. Enquanto isso, o Instituto começou a se estruturar. Escolheram uma sede simples, numa região periférica, bem perto de onde tudo aconteceu, porque ele queria estar no meio do povo. Queria que as pessoas sentissem que aquele lugar era delas. A imprensa ficou sabendo e, claro, queria cobrir tudo. Mas Cristiano pediu calma. Disse: ainda não é hora de coletiva. Agora é hora de construir. Nas redes sociais, a galera explodiu de apoio. Hashtag Instituto. Respeito bombando. Gente se oferecendo para ajudar. Voluntários chegando de todo o canto. Uma mãe mandou mensagem dizendo que o filho dela chorou vendo a fala dele e disse: mãe, pela primeira vez eu vi alguém famoso falando por mim. E é aí que a gente entende o peso do que ele fez. Ele virou ponte, virou voz de quem nunca foi escutado. Teve um momento que emocionou todo mundo. Foi quando um menino de uns 13 anos, chamado Ítalo, foi até a sede do instituto com a mãe. Ele tinha sido agredido injustamente numa abordagem na porta da escola. Tava com vergonha de contar, mas quando viu a história do Cristiano, criou coragem. Ele chegou tímido, mas quando viu o Cristiano ali, sim, porque ele estava presente, os olhos brilharam. Oi, tio. Eu vi o que aconteceu com o senhor e queria dizer que eu também passei por isso. Mas agora eu acho que eu também mereço respeito. Cristiano se abaixou, olhou no olho do garoto e respondeu: você não só merece. Você nunca deveria ter sido tratado diferente. Eles se abraçaram. E foi ali que muita gente na sala chorou. Depois desse encontro, Cristiano falou com a equipe: é por isso que eu tô aqui. Não é para limpar minha imagem. É para devolver esperança para esse moleque, para a mãe dele, para quem mais tá aí fora achando que tá sozinho. Nos dias seguintes, o instituto virou referência. Casos começaram a chegar. Gente que nunca teve coragem de denunciar, agora procurando ajuda. E a equipe acolhendo um por um, com escuta, com respeito, com presença. Cristiano não estava no escritório o tempo todo, mas sempre que podia, aparecia. Sentava, ouvia, tomava café com as pessoas, escutava história por história. Nada de crachá, nada de palco. Ele dizia: eu tô aprendendo aqui também. E o mais louco é que quanto mais ele se envolvia, menos ele falava de si, porque ele entendeu que a dor dele virou canal para algo muito maior. Não era sobre limpar o nome, era sobre construir um futuro diferente, e esse foi o verdadeiro gol da vida dele. Depois que o instituto começou a funcionar, Cristiano ficou mais ainda no foco, mas não como jogador, como cidadão, como ser humano. A mídia inteira queria entrevista. Os programas de TV ligavam todo dia, queriam saber tudo, por que ele fez aquilo, o que ele estava sentindo, o que achava da polícia, do governo, de tudo. Mas ele manteve o silêncio estratégico, falava só quando era necessário. Não queria palco. Não queria transformar a dor em espetáculo. Só que, inevitavelmente, chegou a hora de enfrentar o sistema de frente. A Corregedoria da Polícia Civil marcou uma audiência pública sobre o caso. Não era um julgamento oficial ainda, mas era uma espécie de sabatina. Tinha representantes do Ministério Público, defensores, deputados, imprensa e, claro, Henriques. Sim, o sargento estava lá, mas dessa vez ele não chegou batendo bota no chão. Chegou de cabeça baixa, sem farda,
de camisa social, nervoso. Já não era o cara que mandava e gritava. Era só mais um tentando se explicar. Cristiano também chegou, acompanhado do Assis, da equipe do Instituto e de algumas vítimas atendidas pelo projeto. Gente comum, jovem, mãe, trabalhador, todos em silêncio. Não era protesto, era presença. A sala estava cheia. Todo mundo queria ver o que ia acontecer. Os repórteres cochichavam. Alguns esperando um encontro explosivo, esperando que Cristiano fosse confrontar o sargento de frente. Mas ele ficou tranquilo o tempo todo. Quando chamaram Cristiano para falar, ele se levantou, foi até o microfone e disse: "Eu não vim aqui para brigar, nem para apontar dedo. Eu vim para lembrar o que aconteceu, porque esquecer, eu não consigo." Todo mundo ficou em silêncio. Eu fui confundido, revistado, humilhado e cuspido por um policial que não quis ouvir meu nome. E isso doeu, não só pela agressão, mas pelo que ela representa. Um sistema que não escuta, que já chega julgando. Olhou para o Henriques. O cara não conseguiu sustentar o olhar. Mas eu não quero que esse homem seja odiado. Eu só quero que ele entenda o que ele causou. Que isso nunca mais se repita. Nem comigo, nem com ninguém. Aquela fala foi forte. Porque não veio com raiva. Veio com clareza. Com dor, sim, mas com propósito. Henriques também foi chamado para se explicar. Disse que agiu por impulso, que recebeu uma descrição vaga e só tentou cumprir seu dever. Tentou se justificar dizendo que não teve intenção. Mas aí o promotor mostrou o vídeo. Aquele momento exato. O cuspe. A frieza. O deboche. A humilhação. Algumas pessoas na sala viraram o rosto. Não conseguiram assistir. O promotor perguntou: "O senhor acha que isso é só impulso?" Henriques gaguejou. Disse que se arrepende, que não sabia quem era Cristiano, que estava sob estresse, mas não pediu desculpa diretamente. Fugiu das palavras. Cristiano continuou em silêncio. Mas seu olhar dizia tudo. Ele esperava, no mínimo, um pedido sincero, e não veio. No fim da audiência, o parecer foi claro. O caso seria levado adiante. Henriques responderia por abuso de autoridade, conduta discriminatória e agressão, e a recomendação era a expulsão da corporação. Lá fora, quando Cristiano saiu do prédio, uma multidão esperava, mas ele não levantou o punho, não vibrou, não celebrou, só disse: "Isso não é uma vitória, é só o começo de uma reparação", e voltou para o carro. No caminho, disse pro Assis: "Eu não queria que ele fosse destruído. Eu só queria que ele sentisse por um segundo o que eu senti." E o irmão respondeu: "E você fez isso, sem precisar gritar." Na semana seguinte, o Instituto fez seu primeiro mutirão de atendimento jurídico numa comunidade na Zona Leste. Mais de 300 pessoas foram atendidas, vítimas de abordagens violentas, mães chorando, jovens com medo. Mas ali, naquele espaço, se sentiam acolhidos. Cristiano estava lá, sem mídia, sem uniforme, servindo café, ouvindo história, abraçando gente. Uma senhora de uns 60 anos olhou para ele e disse: "Meu filho morreu numa abordagem e ninguém nunca ouviu meu choro. Obrigada por fazer o mundo escutar." Ele abraçou ela forte e falou: "A senhora não tá sozinha mais, tá bom?" Foi assim, simples, de verdade, sem roteiro. E é por isso que tanta gente passou a olhar para ele de outro jeito, não só como o craque que fez história no futebol, mas como o homem que escolheu não se calar e que decidiu transformar a própria dor em ação. E tudo isso sem gritar, sem bater, sem ódio, só com verdade.
Chegou o dia do julgamento oficial do sargento Henriques. E olha, o Brasil inteiro estava esperando esse momento. A mídia não falava de outra coisa. Os canais de notícia transmitiam ao vivo. No X, antigo Twitter, o nome de Cristiano e do Henriques estavam entre os assuntos mais comentados. O julgamento ia ser parcialmente aberto ao público e à imprensa, por decisão da corregedoria. Tinha gente de todos os lados querendo entrar, mas só alguns puderam acompanhar de perto. O resto assistia pela TV e pela internet. Henriques chegou primeiro, sem farda, sem insígnia, sem autoridade. Estava visivelmente abatido. De cabeça baixa, entrou na sala de julgamento como qualquer outro cidadão. Sentou ali, sozinho, esperando o que vinha pela frente. Cristiano chegou depois, calmo, de camisa branca simples, sem segurança, sem alarde. Entrou com o Assis e 2 advogados. Mas a presença dele mudava o ambiente. Parecia que só de entrar já fazia todo mundo prestar mais atenção. Não porque ele era famoso, mas porque o que ele representava naquele momento era muito maior. A comissão julgadora era formada por oficiais superiores, membros da corregedoria, representantes de direitos humanos e observadores externos. Todo mundo com cara de seriedade. Não tinha clima de espetáculo. Tava todo mundo ali entendendo o peso do que ia ser decidido. Começaram exibindo o vídeo. De novo, a mesma cena. Henriques gritando, Cristiano encostado na parede, o cuspe. Aquele barulho seco, nojento. O momento em que ele fechou os olhos, calado, tentando manter a dignidade. Mesmo quem já tinha visto, desviou o olhar. Teve membro da comissão que balançou a cabeça, incomodado. Depois, chamaram Henriques para depor. Ele levantou, foi até o microfone, meio tremendo. Disse que se arrepende, que agiu por impulso, que não sabia quem era o Cristiano. Tentou dizer que o estresse do trabalho afetou seu julgamento, mas em nenhum momento pediu perdão direto. Ficava sempre nas palavras genéricas. Nunca olhou nos olhos de ninguém, nem do Cristiano. A comissão perguntou: "O senhor entende o impacto da sua atitude independente da identidade da vítima?" Henriques respondeu baixo: "Entendo que errei, mas parecia mais protocolar do que sentido, sabe?" Aí chamaram Cristiano. Ele levantou, foi até a frente, ficou de pé, sem papel na mão, sem advogado falando por ele, só ele mesmo. "Eu tô aqui não porque quero ver alguém sendo punido, tô aqui porque o que aconteceu comigo não pode acontecer com mais ninguém." Fez uma pausa. Eu fiquei calado naquela hora, mas não porque eu tava com medo. Eu fiquei calado porque dentro de mim tava gritando uma pergunta. Por quê? Por que tratar alguém assim? Sem perguntar nada, sem olhar no rosto. Por que já chegar cuspindo, sem saber quem era? A sala inteira escutava como se fosse uma aula, mas sem professor. Era só um homem contando a dor dele. Eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior. E naquele momento, fui tratado como lixo. E se isso aconteceu comigo, imagina com quem não tem nome, não tem fama, não tem câmera por perto. Olhou direto para os membros da comissão. Eu não tô aqui por vingança. Eu tô aqui por justiça. Para que a farda continue significando proteção e não medo. Foi curto, simples, mas todo mundo sentiu. A comissão pediu uma pausa de 40 minutos para deliberar. Cristiano saiu da sala e ficou na área externa, em silêncio. Nem olhava para o celular. Ficava olhando para o chão, para o céu. Parecia refletir sobre tudo, de novo. Quando voltou, a sentença foi lida. O sargento Henriques está oficialmente expulso da corporação.
perda total de benefícios e recomendação de denúncia ao Ministério Público por crime de abuso de autoridade com conotação discriminatória. Ninguém aplaudiu. Não era momento de festa. Era momento de consciência. Henriques ficou sem reação. Só baixou a cabeça, respirou fundo e saiu da sala com um agente da corregedoria. Cristiano também não comemorou, não sorriu, só olhou para o Assis e disse: espero que ele aprenda, que mude, que não repita isso com ninguém. Do lado de fora do tribunal, algumas pessoas seguravam cartazes. Não eram contra Henriques, eram a favor de mudança. Justiça começa com respeito. Polícia não é sinônimo de medo. Naquela noite, Cristiano não foi para jantar com ninguém. Não foi para a TV. Não quis falar com jornalista. Só postou uma imagem no perfil dele. A camisa amarela da seleção, pendurada num varal, com a frase bordada no peito: respeito é o mínimo. Sem legenda. Sem explicação. E isso já dizia tudo. Depois do julgamento, Cristiano saiu pela porta lateral do prédio da Justiça. Nada de imprensa, nada de discurso. Ele só queria ir embora em paz. Estava cansado. Não fisicamente, mas por dentro. Cansado de carregar um peso que nem era só dele. Entrou no carro com o Assis, fechou os vidros e ficou em silêncio um tempo. O irmão perguntou: tá tudo bem? Cristiano respondeu baixinho: tá, mas ainda falta muito. No dia seguinte, ele apareceu no instituto cedo, nem avisou. Chegou com café na mão, apertou a campainha como qualquer visitante. A recepcionista se assustou. Cristiano, o senhor aqui? Ele sorriu de leve. Hoje eu vim só para ouvir. E ficou lá, escutando mães que perderam filhos, jovens que foram espancados por engano, pais que tinham medo de sair de casa à noite, gente que não queria mídia, só queria ser ouvida. E ele fazia isso, escutava, sem interromper, sem dar conselho, só presença. Uma criança chegou perto dele, segurando uma bola toda rasgada. Devia ter uns 7 anos. Olhou com vergonha e perguntou: tio, você ainda joga? Cristiano abaixou, pegou a bola com carinho, girou nos dedos igual fazia no campo, sorriu de verdade e disse: jogo sim, mas agora é outro tipo de jogo. Aquela frase virou símbolo. Um documentarista que estava filmando para o instituto registrou a cena. O vídeo rodou o mundo, e ali ficou claro: o craque não tinha deixado o campo, só tinha mudado de campo. Nos dias que vieram, Cristiano seguiu firme, ajudando no instituto, reunindo equipe, ouvindo caso por caso. Não queria que o projeto fosse só mais uma ONG bonita. Queria que resolvesse, que fizesse diferença de verdade, e fez. A cada semana, mais pessoas buscavam ajuda, mais histórias vinham à tona, e junto com isso, um movimento começou a crescer. Gente comum, artistas, professores, policiais honestos, todo mundo pedindo uma coisa só: respeito. O país começou a olhar diferente. Começou a discutir o que antes era ignorado. Tudo por causa de um gesto, de uma dor, de um silêncio que virou ação. Cristiano, mesmo no meio de tudo isso, continuava sendo o mesmo, simples, discreto. Quando perguntavam o que ele sentia, ele dizia: não sou herói, só não consegui mais ficar calado. Um dia, um repórter insistiu: mas você perdeu patrocínio, perdeu espaço na TV, perdeu até amigos. Valeu a pena? Cristiano pensou por uns segundos e respondeu: valeu, porque quando eu olho nos olhos daquele menino da bola rasgada, eu sei que valeu. E é isso.
Ele não venceu mais copas, não levantou mais troféus, não fez mais gols de placa, mas deixou algo muito maior: coragem. Coragem de transformar humilhação em esperança. Coragem de não revidar com ódio, mas com atitude. Coragem de dizer, com a calma de quem sabe o que viveu: respeito é o mínimo. E por isso, Cristiano Ronaldo, o homem, ficou ainda maior que o jogador. Se você sentiu algo com essa história, compartilha com alguém. Deixa aqui nos comentários. Respeito é o mínimo. E se quiser continuar acompanhando histórias como essa, você já sabe o que fazer. Até a próxima. Tem coisa que a gente vê e sente que mexe lá dentro. Não é só revolta. É aquele nó na garganta que vem quando a gente se dá conta de que o mundo ainda não aprendeu o básico: respeitar o outro. Ver o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo não foi só ver um famoso sendo humilhado. Foi ver de forma escancarada o que muita gente vive em silêncio todos os dias, porque naquele momento ele deixou de ser o craque. Ele virou mais um entre tantos, julgado sem ser ouvido, agredido sem motivo e, principalmente, tratado como se não fosse ninguém. E é aí que mora o ponto principal dessa história. Se aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um. Quantas vezes a gente já não viu alguém ser maltratado só por estar vestido de um jeito, ou por morar em tal lugar, ou simplesmente por ter uma cor de pele diferente? Isso não é exagero, é a realidade. E quando a gente ignora, a gente ajuda a manter tudo como tá. Mas Cristiano fez o contrário. Ele podia ter se calado, podia ter seguido a vida, limpado o rosto e deixado pra lá. Afinal, ele é rico, famoso, tem milhões de seguidores. Mas não, ele ficou, ele falou, ele se posicionou. E mais do que isso, ele agiu. E aí vem a grande lição. Dignidade não é sobre fama, é sobre postura. E respeito não deveria ser exigido só quando a câmera tá ligada. Respeito tem que ser regra, não exceção. O gesto dele criou um espaço que antes não existia. Um lugar onde pessoas invisíveis puderam contar suas dores. Onde jovens com medo puderam encontrar acolhimento. Onde mães puderam dizer pela primeira vez: meu filho também foi injustiçado. E isso, gente, isso tem um peso enorme, porque quando um só tem coragem, ele abre caminho para muitos. Essa história ensina que o silêncio também pode ser barulhento, quando vem de alguém que tem motivo para gritar, mas escolhe falar com firmeza, com paz, com propósito. Cristiano não devolveu ódio com ódio, ele devolveu com atitude. E isso é o verdadeiro exemplo. E o que a gente faz com esse exemplo? A gente aplica, na prática, no jeito que a gente trata os outros no dia a dia, no modo como a gente escuta, na coragem de não virar o rosto quando alguém está sendo humilhado, no simples ato de dizer: opa, isso aí não tá certo. Porque justiça não é só coisa de tribunal, é coisa de todo dia, de fila de banco, de sala de aula, de ponto de ônibus, de rede social. Essa história também mostra que qualquer um pode ser semente de mudança. Não precisa ser famoso, basta ter consciência e atitude. Você pode ser o que ouve quando ninguém mais quer escutar. Você pode ser o que acolhe quando todo mundo rejeita. Você pode ser o que levanta a mão e diz: aqui não. E isso muda tudo. Cristiano virou símbolo não porque ele quis, mas porque ele não fugiu. Ele enfrentou o desconforto, mostrou o rosto machucado e disse: isso aconteceu comigo e não pode acontecer mais. Agora, a bola tá com a gente. E aí? A gente vai só assistir? Ou vai fazer diferente? A escolha é sua. A responsabilidade é nossa. Se essa história tocou você de alguma forma, se você também acredita que respeito é o mínimo,
Então mostra isso pro mundo. Curte esse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir isso. Se inscreve no canal para acompanhar outras histórias que inspiram e fazem pensar. E comenta aqui embaixo. Respeito é o mínimo. Vamos espalhar essa mensagem, porque quanto mais gente consciente, menos espaço a injustiça vai ter. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, seja você também alguém que faz a diferença.